Seguimos falando sobre plano de manejo, né, que é o sétimo tema que a gente considera importante no processo de certificação de manejo florestal. Então, nas aulas anteriores, a gente passou a definição de plano de manejo florestal e também alguns exemplos, né, de como que algumas empresas trabalham todo esse planejamento envolvido no plano de manejo. Então, na aula de hoje, a gente vai falar o que diz o padrão FSC, né? Lembrando, FSC, esse aqui é o logotipo do FSC. O padrão FSC requer um plano de manejo, também abrangendo todas as atividades florestais, e está contido no princípio sétimo, que é intitulado Plano de Manejo, né? Está no documento FSC. Então, vejam que aqui a gente tem um funcionário, né, que está com uma prancheta, então ele está provavelmente anotando o número de identificação dessa árvore, que talvez seja cortado ou esteja aqui apenas sendo identificada. Então o plano de manejo vai colocar no papel todas as informações da área florestal, né, todas as espécies florestais e também o levantamento que vai ser feito da fauna, da flora, aspectos socioambientais. É um plano, né? É um plano, vai ter um planejamento, vai ter um rigor ali, e isso vai se desdobrar depois em planos de curto, médio e longo prazo. Então, conforme as diretrizes do padrão, no caso do FSC, o plano de manejo deve ser escrito, implementado e mantido atualizado. Então, planejamento, execução e o controle. O controle é o feedback, né? Aonde ele tem que ser ajustado. À medida que as coisas vão funcionando, tu vai checando aonde que existem os erros e vai propondo as melhorias. É sempre assim que funciona, né, dos nossos trabalhos. Aqui a gente vê, né, o funcionário, ele analisando que a árvore foi derrubada. Além disso, os objetivos de longo prazo do manejo florestal, e a gente viu na aula anterior falando sobre o planejamento, né, para a regeneração de uma área visando o próximo ciclo, né, de corte, e os meios para atingi-los, né, esses objetivos e os meios para atingi-los devem estar claramente descritos. Então, como a gente viu naquele plano de manejo da primeira empresa, né, da Cenibra, tem tudo lá definido, né, todo o planejamento deles do que vai ser feito a médio e longo prazo. O plano de manejo deve estar apropriado à escala e à intensidade das operações. Então, apropriado à escala, é um empreendimento pequeno, uma área pequena, vai ser um plano mais simples. É uma área média, uma área longa, grande, né? Então é um grande empreendimento, é muito intenso a exploração ali, esse plano vai ter que estar retratando fielmente essas informações. Então o plano de manejo é o documento de referência e o principal instrumento para o manejador florestal. Além do planejamento estratégico de longo prazo, então planejamento estratégico longo prazo, né? Como que vai ser a regeneração dessa área futuramente, quais os impactos que isso trará à fauna e à flora da região. Também deve abordar os planos táticos, que têm um horizonte de médio prazo, e os planos operacionais, que têm um horizonte temporal de curto prazo, é o dia a dia, né? E também os planos anuais. Então, esse planejamento ele deve ser feito respeitando esses horizontes, né? O documento também, além de relacionar os procedimentos operacionais, o que são procedimentos operacionais? Tem a ver com a operação, tem a ver com o dia a dia. O que o funcionário tem que fazer? Ele tem que esticar a trena, o outro tem que bater o preguinho e colocar a identificação da árvore, o outro tem que anotar a altura que foi determinada dessa árvore aqui, tem que anotar na prancheta. Então são essas informações que estão compostas no chamado procedimento operacional. O operacional é o que é feito no dia a dia, é o trabalho, é o cotidiano.
deve apresentar uma descrição dos recursos a serem manejados e mapas que permitam identificar tais recursos no campo. Então lembre que na aula anterior a gente mostrou um mapa, né, com açude, casa, estrada. Então pode ter alguma coisa parecida com esse mapeamento da área florestal. Deve incluir as limitações ambientais, o uso da terra, situação fundiária, condições socioeconômicas e perfil das áreas adjacentes. Então aqui, derrubada em andamento, cuidado com os animais, né? Isso permitirá ao avaliador e à comunidade identificar mais facilmente as operações e áreas manejadas, além dos pontos de maior fragilidade, facilitando as atividades de planejamento. Então, basicamente, o plano de manejo envolve, né, esse planejamento, esse entendimento real de como é a área, quais são os impactos ali, quais são os recursos, né, e como fazer para obter o maior rendimento possível, explorar da forma melhor possível, com o mínimo dano ambiental, com o mínimo impacto ambiental negativo. Então aqui tem os nossos contatos, né, espero que tenha ficado bem clara a aula, que os nossos canais no YouTube, qualquer dúvida estou à disposição, basta entrar em contato comigo, tá? Bom, então na próxima aula a gente segue falando desse tema. Até mais.